Nós sabemos que basta a temperatura cair um pouquinho, o tempo ficar seco, que aí os casos das doenças respiratórias aumentam. Hoje, especificamente, a gente fala desses dois, mas a gente pode até abrir depois para perguntas e o nosso médico pode te ajudar nas respostas. A gente está com o otorrino Jamal Azan e daqui a pouquinho ele entra aqui para conversar. Mas presta atenção, nossa equipe foi conversar com o Fábio, que sofria com a sinusite, e também com a Érica, que tem rinite crônica. Os casos são interessantes e eu acho que pode te ajudar a se ver nessas histórias. Vamos lá. Quando o clima fica seco e as temperaturas caem, as temidas doenças respiratórias começam a aparecer. Os problemas mais recorrentes são a rinite e a sinusite. O Fábio teve sinusite por muitos anos e conta o que ele sentia. Tinha muita dor de cabeça, mas dor de chorar mesmo. Eu tinha que ir para o quarto, ficar no escuro. E era direto isso. Ficava com a face inchada, aqui inchava. De tanta dor de cabeça, e a gente ficava pegando no rosto e sentia inchado, doía demais. A Érica tem rinite e sofre bastante com os sintomas. Olha, eu descobri mesmo que eu tinha isso tem uns 10 anos. Mas desde pequena, que antigamente a gente não ligava muito, na época, né? Minha mãe não falava que era frescura, né? Frescurite. Daí, quando pegou mesmo, quando eu comecei a trabalhar na faculdade, que incomodava, o olho incomodava, tudo. Aí eu fui atrás, eu descobri que a minha rinite é muito sensível. Eu vejo fumaça a 2 km, meu nariz já começa a coçar, o olho lagrimejar, perfume, de amaciante, tudo que pega assim, com cheiro, já arde o nariz, já coça. Há semelhanças entre a rinite e a sinusite, porém são doenças diferentes que exigem cuidados específicos. Eu fiz tratamento muito com antibióticos, que eu acho que o tratamento era outro que hoje, não sei como tratam hoje. Mas eu tratei, não deu certo e depois operei. Geralmente a gente toma os antialérgicos, né? Então, quando tá atacado assim, a gente toma antialérgico e às vezes eu não consigo abrir o olho. Ataca de um jeito que eu não consigo abrir o olho. Aí eu tenho que ficar deitada com o olho fechado, assim, tomar um antialérgico, daí vai passando. Depois da operação, o Fábio ficou curado da sinusite. Já a rinite da Érica é crônica, então não tem o que fazer. Tratei e acabou minha sinusite, mas passei uns 4, 5 anos com dor de cabeça e no quarto escuro. Estou com 63 anos e desde a cirurgia nunca tive mais nada. Sarei de uma vez, nunca tive mais dor de cabeça. Eu consigo controlar ela com os antialérgicos, mas eu não tenho cura. Já sabe que aquele amaciante é forte, você não pode usar, então eu já não uso. Se tem ar-condicionado, a gente já se previne. Então dá pra gente ter uma vida normal, né, com os cuidados. Viu só que interessante? Fábio ficou curado da sinusite. Já a Érica disse que não tem cura para a rinite crônica dela. E a gente vai saber agora mais detalhes sobre essas doenças, entender as diferenças entre elas, porque as pessoas confundem um pouco, né? E como eu te disse, nosso convidado é especial. Ele é membro titular da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia, Cirurgia Cérvico-Facial, está sempre aqui nos ajudando. Doutor Jamal Azan, seja bem-vindo. Tudo uma bem? Alegria te receber, viu? Pra mim é sempre uma honra enorme estar com vocês, viu? Você acompanhou o caso da Érica? Acompanhei. Ela disse que não tem Fábio. cura. Será que é verdade? Ai. Olha, na verdade é o seguinte, como a rinite alérgica é uma situação na qual geneticamente a pessoa está determinada a ser mais sensível, por enquanto a cura não existe. Mas assim como várias outras doenças que a gente não tem a cura, a gente tem um controle. E o controle pode ser, e geralmente é, muito efetivo a ponto da pessoa até esquecer que tem um problema. Olha que maravilha. E como é que controla uma rinite? Em primeiro lugar, a gente tem que entender que a rinite é uma reação do corpo. Quer dizer, alguma coisa tem que entrar no corpo para o corpo reagir. Como uma alergia de remédio. A pessoa tomou um remédio, ela tem alergia. Se ela não tomar o remédio, ela não tem alergia.
Então, a primeira coisa é evitar com que os agentes agressores cheguem no corpo. Por isso, as clássicas orientações, gente, isso não é bobagem. Muito cuidado com poeira, especialmente no quarto de dormir, não ter tapetes, carpetes, cortinas, ventilar bem o quarto, não pode ter umidade. Às vezes, Cláudia, a pessoa fala, não, mas é só um pouquinho ali atrás do armário, isso não tem problema. Claro que tem problema, um pouquinho de umidade já gera muito fungo no ar que acaba irritando. Ar-condicionado, gente, é muito ruim. Cigarro, eu não vou nem falar, porque pelo amor de Deus, né? Então, quando a gente tira os fatores agressores, ou pelo menos a gente tira a maior parte que a gente consegue tirar, a gente já leva o indivíduo para um alívio. Aí depois a gente avalia a anatomia do nariz, se não tem desvios de septo, pólipos, carne esponjosa, adenoide. Se o nariz ele é pérvio, ele é aberto, aí a gente entra com tratamentos. Ou seja, hoje em dia, o diagnóstico ele é muito seguro, ele é muito eficiente, as medidas que a gente pode tomar são muito efetivas. Então, realmente, você que está aí, até a Érica falou, que a mãe dela falou assim, é frescura, você fica aí coçando o nariz à toa, né? Não é, gente, não é frescura, isso aí é um problema que precisa ser cuidado. Cuide que vale a pena, muitas pessoas perdem a esperança de cuidar de rinite, tem que cuidar. Perfeito. Alguns alergologistas, eles trabalham a rinite fazendo as vacinas, né? Isso. Funciona? É um método garantido? Então, ajuda muito, claro que ajuda muito os procedimentos de vacinas, os tratamentos clínicos, mas hoje a Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia, nos seus protocolos, diz que um indivíduo com um quadro clínico de alergia, de rinite alérgica, a primeira conduta que ele tem que tomar é uma avaliação da anatomia do nariz. Ou seja, se ele tem um desvio de septo, como eu falei, pólipos, porque não adianta, Cláudia, fazer vacina se a pessoa tem um desvio de septo. Ela vai continuar entupindo o nariz, vai continuar respirando mal, né? Retém as secreções, retém os agentes inalantes, irritantes, fungos, bactérias, vírus. Então, gente, primeiro lugar é saber... O nariz é como se fosse uma avenida. Vamos mostrar aqui? Vamos, olha A gente aqui, tem, ó. olha, um modelo bem interessante para o pessoal ver em casa. Dá pra ver aqui, né? Deixa eu ver. Isso, tá bem bonito aqui, ó. Então, nós temos o nariz, aqui no meio o septo do nariz, que a gente chama, as carnezinhas, que chamam conchas nasais, e os seios da face. Os sinos, em latim a gente chama sinos, por isso quando inflama, vira isso aqui, ó, gente, quando inflama, vira sinusite. Sinusite é retenção de secreção. Essa retenção... ela geralmente ocorre porque aqui tampou, tá vendo? Então, se o nariz está aberto, ó, gente, aí tá tudo bem com os seios da face. Se o nariz está fechado, aí vai reter secreções. E muitas vezes isso acontece por causa disso aqui, ó, um desvio de septo. A pessoa tem um osso torto no nariz, ou então pode acontecer que ela tem um pólipo. Muita gente pergunta, o que é um pólipo? Pólipo é uma carne anormal, ela não deve existir no nariz. E aí, essas estruturas acabam retendo as secreções. E não tem um trânsito, igual eu falei, uma avenida que tem que correr os carros. No caso do nariz, corre o ar e as secreções. Se tiver congestionado, para tudo. Aí as bactérias, vírus, impurezas, agentes irritantes, elas vão agir cada vez mais, gerando então as complicações, tanto da rinite quanto da sinusite. Que aula, hein? Deu pra gente entender direitinho como é que funciona, não é verdade? Então vamos agora falar um pouco mais da sinusite, porque aquela imagem ali, ela representa bem o desconforto que a sinusite causa, né? Que é a dor de cabeça, a dor na face. Exatamente. Então, voltando aqui para essa imagem, gente, olha, quando a pessoa tem uma sinusite, como eu falei, geralmente isso é acompanhado de uma obstrução das vias respiratórias. Quais são os sintomas mais comuns da sinusite? Nariz entupido, catarro amarelo, verde, às vezes com sangue. Cláudia, as pessoas assustam. Falam, tem sangue no meu nariz, catarro. Às vezes é da sinusite.
Olha aqui a dor. Eu vou mostrar como é que é a pessoa quando tem sinusite. Ela chega no consultório assim, ai, doutor, ai, não pode pôr a mão aqui, ai, muita dor de cabeça. Mau hálito, gente, pode ser causado porque o catarro escorre na garganta, dá mau hálito. A pessoa fica engolindo aquele catarro, fica engolindo aquele negócio ruim. Então, esses são os sintomas mais comuns da sinusite. É claro que o ideal, como eu falei, tanto na rinite alérgica quanto na sinusite, é a gente manter isso aqui aberto, isso aqui funcionando, né? Agora tem um outro sintoma da sinusite que você que está em casa aí, acho que você vai falar assim, não é possível, será que é isso mesmo? Olha o que eu vou falar para você. Muitas vezes o paciente vai no dentista, aí ele fala, doutor, tá doendo meus dentes de cima. Aí o dentista pergunta, qual dente? Eu falo, não sei, são os dentes. Aí o dentista examina, fala, mas eu não tô vendo nada nos seus dentes. Olha a imagem aqui como é que é, ó. Os dentes de cima, tá vendo, gente? Eles estão bem embaixo do seio da face, que chama maxilar. Então, se aqui tiver inflamado, vai dar inflamação em vários dentes. Aí o paciente, muitas vezes, vai no dentista. Aí o dentista vê que não tem nada, encaminha para o otorrino. Você sabe que é interessante que a minha filha, ela volta e meia tem sinusite, aí eu falo, mas Carol, ela vai e volta, né? Às vezes ela tá morando fora e aí tá longe. Eu falo, como é que você sabe que é sinusite? Por que é que você tá tomando remédio? Mãe, porque eu tô com dor nos dentes, Olha lá, então eu tá já vendo? sei. Ela já sabe quando é a sinusite. Porque é dor nos dentes. E não é um dente, gente, são vários dentes. Outro sintoma muito ruim, aí já fiz até cara de sério aqui, né? Nossa Senhora, meu Deus. Esse sintoma é bem ruim. Olha aqui, gente. Perda do olfato. Isso é um sintoma muito ruim, porque as terminações nervosas do olfato, elas estão no teto do nariz e muitas vezes aquela secreção crônica, os pólipos, os desvios, acabam gerando dificuldade para o ar chegar lá nas terminações. Então a pessoa perde o olfato. Vixe, é bem ruim. E é verdade que quando perde o olfato é irreversível? Olha, muitas vezes pode ser irreversível. Às vezes o nervo morre mesmo. Mas quando a gente localiza uma causa, quando a gente vê que é a sinusite, quando a gente vê que isso é uma rinite crônica, pólipos, aí a gente consegue ajudar. Porque cada vez mais a medicina avança muito. Depois eu vou até mostrar para vocês um pouquinho, mais ou menos, como é feita a cirurgia de nariz, de sinusite, que é bem legal. Vocês vão ver bem legal. Quero ver já aqui. já. Só queria te fazer uma pergunta antes. A gente ouviu você dizer que o nariz pode sangrar. Nariz pode sangrar? Isso é natural? Olha, não é normal, mas é muito comum, especialmente agora na época de clima seco. Porque o nariz, ele funciona sempre úmido. E nessa época de clima seco, resseca tanto, a mucosa fica ressecada, igual uma pele ressecada. Aí você vira assim, racha, não racha? Então, só que o nariz tem tanto sangue que se rachar, aí pode sangrar mesmo. Qual a conduta em caso de sangramento de nariz? A maioria das pessoas faz errado. A maioria das pessoas levanta a cabeça. Não. Qual é a conduta correta? Usa o nariz como uma pinça, tampa o nariz e abaixa a cabeça. Lembra, ó, queixo no peito, ó. Essa é a conduta correta. Aperta o nariz, abaixa a cabeça e segura por volta de 5 minutos. Pode pôr uma toalhinha, um gelo em cima. Essa é a conduta correta. Não levante a cabeça. Maravilha. Vamos ver como é que é a cirurgia, porque eu já tenho um monte de perguntas aqui no WhatsApp. Ah, eu imagino. Então, quem tá com problema de desvio de septo, pólipo, como é que é essa cirurgia? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que dizer que a medicina avançou muito, as técnicas de anestesia são extremamente mais seguras, a preparação da cirurgia, as cirurgias são feitas com vídeo, o pós-operatório é cada vez menos problemático, nós fazemos cirurgias minimamente invasivas, porque a gente enxerga o que a gente está operando direitinho. Aí, muitas vezes, a recuperação é bem menos ruim, bem menos desagradável do que a pessoa pensa. Do que já foi um dia até, inclusive, Sim, né? E outra coisa também, quando é osso torto, não adianta, vai ficar torto pro resto da vida.
ou corrige hoje ou amanhã, ou daqui a 10 anos, ou daqui a 20, ou daqui a 30, mas não vai aguentar ficar a vida inteira respirando mal. Então eu trouxe aqui, claro que isso aqui é só para ilustrar, mas é bem interessante, ó, gente. Então, hoje o médico, ele vem com um endoscópio, aí ele vem com pinças assim, ó, iguais essas. Aí ele vem aqui, aí ele sobe, aí ele vê um negócio aqui a mais, ó. Aí a gente vai, tira só o pedacinho que tiver errado. Vamos fazer uma cirurgia aqui nesse molde que tem sinusite, ó. Vamos curar, eu vou curar o molde, hein, olha lá, vamos lá. Vem aqui, tá vendo aqui esse tecido todo? Aí eu vou desentupir as conchas nasais, aí eu vou tirar o desvio de septo. Aí tá vendo esse ossinho pequenininho aqui, ó? Eu venho e tiro esse pedacinho bem pequenininho para que essa secreção toda drene. Aí muitas vezes eu tenho que vir aqui em cima, tá tudo cheio de secreção, aí eu tenho que abrir aqui, ó. Mas olha o tamanho da minha pinçazinha. As cirurgias são feitas a maioria das vezes com anestesia geral, o paciente não tem nenhuma dor durante a cirurgia. E o resultado é bem satisfatório, né? Maravilhoso. É outra qualidade de vida. Outra qualidade de vida. Eu costumo dizer para o meu paciente que a carteira de identidade tinha que ter 2 datas do nascimento. Quando sai da barriga da mamãe e quando começa a respirar pelo nariz. Muito bem, quando começa a respirar, porque quem respira mal, né, nem sabe o que é respirar horror, gostoso. Né? A Maria Helena de Uberaba, ela diz que tem rinite, mas ela já diz aqui que ela não pode com cheiro de nada. Como é que ela pode fazer para melhorar aos poucos? Isso, quando a gente não consegue eliminar os fatores externos, a gente diminui a reatividade do corpo humano, diminuindo essa irritação tão grande. Dá para tratar com certeza. Mas é o que? Tratamento com remédios? Clínico, geralmente com remédios. Sempre lembrar, primeiro ver se ela não tem um desvio de septo, uma alteração, e depois com remédios. Em geral, muitos no nariz, que ajudam muito. O soro fisiológico ajuda muito, né? Não há dúvida. A Doni, de Barra Bonita, em São Paulo, ela pergunta: minha filha tem rinite crônica, quero saber se buchinha é bom. Ah, olha aí, ó, eu até trouxe para eles aqui, ó. O que é isso? Eu não Isso conheço. aqui, ó, buchinha do norte. Essa buchinha, gente, ela parece uma buchinha de banho mesmo, ela é pequenininha. Ah, isso. igualzinha a buchinha de banho. Isso, aí a pessoa vai lá, aí ela pega essa buchinha, ferve a buchinha na água, faz aquelas nebulizações, faz aquelas inalações, né? Aí eu digo o seguinte, ó, se der tudo certo, legal. E se der tudo errado, que acontece muito, as pessoas se lesam, se machucam, queimam o nariz com o odor dessa buchinha. Por quê? Porque quando a gente está falando em tratamento natural, nós precisamos de uma fonte idônea, nós precisamos de dose regulada. Então, qual é a dose que nós temos numa buchinha? Sei lá, cada buchinha é de um tipo, né? Melhor não brincar, não pode. Deve. A Cida, de Minas Gerais, gostaria de saber se sinusite inflama ouvido e garganta. Sim, olha, até nesse molde aqui, eu trouxe aqui para vocês verem que... Cadê minha caneta? Ó, achei. Então, aqui está o nariz, os seios da face, aí lá no fundo, ó, a secreção pode escorrer e irritar a garganta, e se ela for para os ouvidos, pode dar, inclusive, as otites. Então, a ligação é direta entre ouvido, nariz e garganta. Tem que tratar. Tem que tratar. A Gabriela de Campinas, ela fala: eu tenho rinite e fiz vários exames de alergia para saber do que. Eu fiz aquele que coloca no antebraço, aquela placa das costas, que você não pode tomar banho com ela, precisa respeitar o tempo da placa com a pele, mas não deu nada. Existe hoje algum exame mais eficaz que vai acusar do que temos alergia? Gabriela, nada substitui a história clínica, a experiência do médico, a interação, a conversa minuciosa, chamar a atenção de várias coisas. Os exames existem, mas os exames, a medicina chama de exames complementares. Eles complementam o raciocínio, são importantes, mas procure conversar. Mas tem com algum calma mais com o moderno médico. do que esses que ela falou? Existe? Existem marcadores, existem exames de sangue que são muito específicos que dá para fazer, principalmente sangue. De sangue. Legal. A Andreina de Calcaia, no Ceará, ela quer saber se colocar água oxigenada no ouvido melhora a rinite. Ah, eu já ouvi essa história várias vezes. Não, não e não. Pronto, não pode, gente. Olha lá, ele ficou bravo. E eu fiquei bravo, porque as não pessoas pode. falam, eu vou botar água oxigenada. Não.
Isso não é cientificamente comprovado, não faça. Ok, agora, Liane Gouveia, do Rio de Janeiro. Cláudia tem sinusite crônica, dói muito. Ela botou vários ossos. dói. Ela diz que é sempre no lado esquerdo. Ela fala, dói até meus dentes. Natação pode melhorar mesmo no inverno? Então, mais uma vez, Eliane, em primeiro lugar, por que só do lado esquerdo? Será que não tem um desvio? Será que não tem uma carga? Primeira coisa. Segundo lugar, natação, gente, é muito bom desde que não tenha cloro na piscina. O cloro é pior, irrita mais ainda. Piscina com tratamento sem cloro tem vários tipos. Cuidado para não tomar friagem quando sair. Porque se tomar friagem, Piora tudo de novo. piora. Então vamos à próxima pergunta, é da Maria das Graças, ela é de Bocaiúva, em Minas Gerais. Ela fala, Cláudia, amo o seu programa, muito obrigada. E ela gostaria de saber se ter cachorros em casa pode provocar mais sinusite e rinite. Então, o cachorro, o pelo do cachorro, sem dúvida nenhuma, pode ser um fator irritante. A ciência comprova hoje que quanto antes expuser uma criança a cachorro e gato, é positivo. Olha só. Se você põe o bebezinho, uma criança pequena com um cachorro, de vez em quando, é claro, isso ajuda a não reconhecer como algo estranho. Mas não deixe no quarto de dormir. Na casa não tem problema, mas no quarto de dormir é muito ruim, porque aí fica muito tempo irritando a via respiratória. Perfeito. Boa tarde, Claudinha. Tenho desvio de septo e só descobri agora com 64 anos. Aí. Boa tarde, Rosângela. E ela fala, tenho medo de operar, pois tenho bronquiectasia. O que fazer? Então, o medo eu entendo, mas esse medo vai durar a sua vida inteira se você não resolver esse medo. Procure esclarecer direito com seu médico, procure saber exatamente como é a cirurgia, a preparação e, sinceramente, você nunca vai se arrepender de operar. E para quem tem voltar esse a problema respirar. que ela tem, isso é um risco mesmo? Olha, os riscos todos existem, mas, gente, enquanto tiver com desvio de septo, vai ficar torto pro resto da vida, vai respirar mal. E sabe por que ela tá com 64 anos com desvio de septo e agora ela mandou a pergunta? Porque não aguenta mais. Aí chega uma hora que não aguenta mais. Então, quem tem desvio com 20 anos de idade vai ficar a vida inteira. Então, resolva o quanto antes. É isso. Tem que resolver. Não vamos brincar com a vida. Aliás, a vida não espera, né? Claro De que não. repente, a gente já tá no meio do ano. Não é? Não é assim? É isso É aí. rápido. Então, quando a pessoa vai lá, opera, dorme lá, acorda, operou, resolveu, pronto. Pro resto da vida, vai ficar bom. E olha, você pode aprender mais com o Dr. Jamal. Entra no site www.clinicajamal.com.br, tá? clinicajamal.com.br. E só pra finalizar, ele trouxe aqui este umidificador lindinho. Sempre é bom usar. Sempre bom, use umidificador, use soro fisiológico, várias formas, ou pingando, ou jato contínuo, ou soro. E remedinho de cuidado. desentupir nariz? Aí, ó, será que sim ou será que não? Olha lá, cadê o remedinho? Vamos ver aqui, ó. Será que sim ou será que não? Remedinho de desentupir. Não! Olha Não aí, eu fiquei pode. bravo de novo. Não Ah, pode. gostei da câmera. É nunca? Não, de vez em quando, 1, 2, 3 dias pode, mas a pessoa acaba sem querer viciando e usa 10 anos seguidos quando E vai aí tá perceber. errado. Aí tá muito ruim. né? Doutor, muito obrigada. Obrigado, Volte Cláudia. sempre. Obrigado a Super vocês, aula, né? gente. Aprendemos. Obrigado, ó. Vambora, ó. Amo vocês. Batalhar por uma respiração boa. Sempre. Obrigada, até a Obrigado a você. próxima.